Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com prazer e alegria que voltamos a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4 do primeiro trimestre de 2025. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de número 4 tem como título Deus é triuno. Fica claro que nós falaremos sobre a doutrina da Trindade, que está presente no texto sagrado, apesar que muitos combatem a doutrina da Trindade, principalmente dizendo que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Assim, muitos criticam, mas também a gravidade sempre existiu e não era chamada de lei da gravidade. Ou seja, não é pelo fato de não termos a palavra Trindade na Bíblia que ela não existe. Pelo contrário, vemos desde o Gênesis até o Apocalipse a Trindade divina operando, atuando de forma plena, conjunta, coordenada, a fim de que o homem tenha a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo dentro do seu coração e com o Pai assentado no trono, dominando soberanamente sobre todas as coisas. Ora, o que acabamos de falar é a necessidade de Deus se manifestar de forma trina. Se Deus não se manifestasse de forma trina, nós não poderíamos ter um Deus que, assumindo a forma humana, morresse na cruz por nós. Nós não poderíamos ter um Deus que habita em nós e, ao mesmo tempo, está assentado no alto e sublime trono. Meu amado irmão, desde já deixa aí o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que outros irmãos também tenham acesso a essa aula. Vamos, portanto, agora orar ao nosso Deus, para que Ele nos inspire na nossa argumentação, na leitura e na explicação desta lição, e que você também possa receber a palavra de Deus de bom grado, guardá-la no coração e praticá-la. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nos dirigimos a Ti em oração, para agradecer por esta oportunidade que temos, de mais uma vez estar diante, Senhor, dos Teus filhos, através deste canal, para lhes transmitir a Tua palavra, o ensino da Escola Bíblica Dominical, em mais uma lição importantíssima para reafirmarmos as doutrinas sagradas que são defendidas, Senhor, pelas igrejas cristãs e que refletem a realidade, a verdade sagrada deixada para nós na Tua palavra, Senhor. Pai, agora que o Teu Espírito nos dirija naquilo que iremos falar e que Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a Tua palavra com fidelidade. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo é o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, o versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Repetindo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos, portanto, à nossa verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Repetindo, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Amém. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 15 a 17, e no capítulo 28, versículo 19 e 20. Vamos, pois, a essa leitura. Vamos então ao primeiro texto, Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba
e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é um dos textos sagrados que prova que a Trindade é uma realidade bíblica. Vamos ao segundo texto, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Na verdade, veremos duas heresias: unitarismo e unicismo. Isso veremos no segundo tópico. E por último, o terceiro e último objetivo, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Portanto, veremos nessa lição que a Bíblia apresenta a Trindade. Veremos também duas principais heresias sobre a doutrina da Trindade e, por último, os perigos do unicismo na atualidade. Vamos à nossa introdução. Neste momento, eu sempre lembro a você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, aluno que está nos assistindo neste momento, que você tenha à sua mão uma canetinha para que você possa fazer as devidas anotações na sua revista, para que você possa estar mais apto para ensinar e também para ajudar, se você é aluno, ajudar o professor durante a sua argumentação em classe. E também recomendamos que você tenha à sua mão um exemplar da Palavra de Deus, porque Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. Introdução da nossa aula. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Veremos, portanto, nesta lição que a Trindade, ela é uma doutrina que está presente desde o Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, com a encarnação do Verbo e com a atuação do Espírito Santo, que até hoje atua na Igreja do Senhor, nós vemos a Trindade de forma mais evidente. Portanto, veremos que os cristãos, os apóstolos, não tinham dificuldade de entender isto, mas muitos hoje confundem os cristãos com ideias, com heresias que distorcem a palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos e ter em nossa mente e coração versículos que reafirmam a doutrina da Trindade, que é uma doutrina bíblica, e nós não podemos abrir mão disso, porque tudo que foge da ortodoxia bíblica se torna uma heterodoxia, ou seja, uma opinião particular, uma ideia de alguém que pode, através do tempo, se transformar em uma heresia. E aí se formam grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento ou são convencidas por um líder, convencidas por alguém que interpretou erroneamente a palavra de Deus, e aí se formam as seitas, e nós temos tantas em nossos dias, e algumas estão muito próximas de nós, e nós veremos nesta lição que há uma seita que está muito próxima de nós, que usa o louvor para influenciar as pessoas, e muitos não sabem que esta igreja ela é unicista, transmitindo então um ensinamento contrário à revelação bíblica. Vamos então ao primeiro tópico da lição? Primeiro tópico da lição: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, é o primeiro tópico da lição. Eu trouxe para você esta imagem, porque esta imagem é interessante. Ela nos mostra aqui de forma gráfica o que é a Trindade. A Trindade significa que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Porém, o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. Ou seja, nós temos aqui três pessoas, mas
Os três são Deus. Então nós cremos no Deus Trino, o Deus Trino. Não cremos em três deuses, não são três deuses. É um só Deus que manifesta-se como Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas em um só Deus. Isso pode parecer não lógico ou racional para o ser humano, mas isso é o que a palavra de Deus nos mostra, e então nós precisamos crer. Durante esta lição falaremos mais sobre isto. Portanto, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, é este primeiro tópico, e vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou seja, não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o Deus que operou no Novo Testamento. Ora, o que temos no Novo Testamento é uma revelação maior de Deus. Isso nós temos lá na carta aos Hebreus. Eu vou ler esse texto que não está na lição, mas na carta aos Hebreus nos fala o seguinte: logo no primeiro versículo da carta aos Hebreus, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esta epístola, que é muito mais um tratado do que uma epístola, porque ela não é dirigida a nenhuma igreja em particular, mas ela mostra a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação à lei, em relação a Moisés, em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento, mostra a superioridade do sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios levíticos da velha aliança. Portanto, é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Vamos então a mais explicação a respeito disso. Letra A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vou repetir isso para você. A mesma Bíblia que diz que Deus é um só, que só existe um Deus, ela diz também que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós vemos aqui a unidade e a trindade. Nós vemos então um Deus triuno. Deus é um, mas Deus também é trino, segundo a palavra de Deus. Olha o que diz esses três versículos. Primeiro nós temos: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Depois nós temos Colossenses 2,9 que diz: porque nele que é em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo, ele é plenamente Deus. Ele não é 50% Deus, 70%, 80%, não. Ele é plenamente Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por último, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, nos diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo. Depois ele diz: mentistes a Deus.
Esses 3 versículos provam para nós que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Continuando, letra B. Cada uma das 3 pessoas é chamada, na sua revista está cada, página 27, cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Na verdade, é cada uma das 3 pessoas é chamada Senhor. Faça essa correção aí com a sua canetinha, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino Yahvé, Senhor. Pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade, ou seja, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito é Senhor. É muito comum alguns adeptos de seitas falarem para nós, olha, o Filho é menor que o Pai, isso veremos na próxima lição, quando falaremos da divindade de Cristo. E há um versículo muito interessante, meus amados irmãos, que eu sempre lembro neste momento, quando se questiona o senhorio e a divindade do Senhor Jesus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Ora, quando você lê isto para aquela seita que defende que só o Pai é Deus, ele vai dizer, está vendo? Só o Pai é Deus. Olha o que diz o restante do versículo, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então você pode argumentar para quem defende que Jesus Cristo não é Deus, você diz assim, olha, então tá bom, o Pai é o único Deus, Jesus Cristo é o único Senhor. Se então o Pai é Deus do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é Senhor do Pai, porque só existe um só Deus, o Pai, existe um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Senhor do Pai? Ora, para nós que cremos na doutrina da Trindade, não vemos dificuldade nenhuma nesse versículo, porque sabemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Sabemos que o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Nós cremos na Trindade porque a Bíblia a revela. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, ou Errad, como alguns podem pronunciar, traduzida como único, indica uma unidade composta e é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Eu trouxe para você esse texto no hebraico para você identificar esta palavra como está no hebraico. Aí nós temos Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E serão ambos uma carne. Aí nós temos uma, Echad ou Errad, que significa o quê? Uma unidade composta. Está no hebraico assim. Isso quer dizer que Echad ou Errad significa uma unidade composta em alguns textos sagrados. E é o mesmo termo que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ali está o termo Echad ou Errad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico não contradiz a Trindade. Ou seja, temos o mesmo termo utilizado para falar de uma unidade, algo unitário, onde só tem uma pessoa, mas que também é utilizado como unidade composta. Isso significa que o monoteísmo judaico não invalida, não contradiz a ideia da Trindade. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Olha o que temos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. É a trindade divina presente no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz: Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Com quem o Senhor estava falando? Estava falando com as outras pessoas da Trindade. E temos mais, Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse: Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Portanto, temos evidências no Antigo Testamento da pluralidade, da unidade divina. Continuando, e não para por aí. Isaías capítulo 63, versículo 8 a 14. O Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 63, versículo 8 a 14. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face, isso nos lembra do anjo do Senhor, uma teofania divina no Antigo Testamento que é atribuída à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. 11. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para criar um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Último versículo. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Nós temos aqui citado o Espírito Santo alternadamente com o anjo da sua face, mostrando a atuação da Trindade já desde o Antigo Testamento. Terceiro subtópico do primeiro tópico, revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consistia em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. É importante essa frase, nós até deixamos em negrito. Consiste em um só Deus. Nós cremos em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A. Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão. Na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripártidas que revelam a Trindade. Amados, temos aí vários versículos, você pode ler esses versículos. Mateus 28, 19 é o nosso próprio texto áureo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, nós temos o seguinte: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, diz o versículo 6. Então no versículo 4 nós temos o Espírito, no versículo 5 nós temos o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 6 nós temos o Deus Pai. Portanto, a Trindade é revelada claramente no Novo Testamento. E outros versículos que são sugeridos, você pode ler com seus alunos, se assim você tiver tempo durante a exposição, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical.
Letra B, a trindade nos credos. A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Nós trouxemos um acréscimo para você, meu caro professor da escola dominical. O acréscimo é o seguinte: vale a pena ler o credo de Atanásio. O credo de Atanásio, com 40 artigos, é um tanto longo para um credo, mas é considerado um majestoso e único monumento da fé imutável de toda a Igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da trindade de pessoas em um só Deus e da dualidade de naturezas de um único Cristo, ou seja, a natureza divina e humana do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós temos na nossa conclusão o início deste credo, mas eu trouxe para você aqui e vou ler para você pelo menos 25 artigos deste credo. Diz assim, artigo 1º, todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal. Na verdade, a palavra universal aqui é substituída no credo por católica. Então, que sustente a fé católica ou a fé universal. Na nossa conclusão, o comentarista colocou a palavra cristã, mas na verdade o que temos aqui é a palavra universal. Então, todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal ou católica. Artigo 2, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Artigo 3, mas a fé universal ou católica é esta, que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade. Artigo 4º, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância. Artigo 5º, porque a pessoa do Pai é uma, e a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Artigo 6º, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. Artigo 7º, o que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Artigo 8º, o Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. Artigo 9º, o Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado e o Espírito Santo é ilimitado. Artigo 10º, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Artigo 11º, contudo não há três eternos, mas um eterno. Artigo 12º, portanto, não há três seres não criados, nem três seres, mas um não criado e um ilimitado. Artigo 13º, do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. 14º, contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. 15º, assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 16º, contudo, não há três deuses, mas um só Deus. 17º, portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. 18º, contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. 19º, porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou senhores. Artigo 20º, o Pai não foi feito de ninguém, nem criado nem gerado. 21º, o Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. 22º, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. 23º, portanto, há um só Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. 24º, e nessa trindade nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. 25º, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. Amém? Como é importante tomar
contato com esse texto histórico que afirma e reafirma de várias formas a doutrina da Trindade. Sinopse da primeira parte da lição. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Repetindo, embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Vamos então ao segundo tópico da lição, as heresias contra a doutrina da Trindade. Portanto, neste segundo tópico falaremos sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Antes do primeiro subtópico, nós temos o seguinte: são duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Eu trouxe a diferença para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Os unitaristas entendem que Deus é um e único, o Pai de Jesus Cristo. Já os unicistas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus. Ambas não acreditam na Trindade. A diferença está exatamente nisso que nós acabamos de ler para você. Os unitaristas acreditam que Deus é somente o Pai. E assim, sendo o Pai do Senhor Jesus Cristo, só existe Ele como Deus. É o Deus um e único. Já os unicistas acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. São manifestação de uma mesma pessoa. Os unicistas não acreditam em três pessoas. Eles acreditam em uma só pessoa que ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito Santo. Ora, meus amados irmãos, isso é uma verdadeira confusão, porque quando o Senhor Jesus Cristo ora aqui na terra, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco. Então, o Senhor Jesus Cristo fala com o Pai a respeito do Espírito, mostrando a existência das três pessoas. Como entender o unicismo? Jesus rogando a Ele mesmo que Ele envie Ele mesmo para estar na terra, e não seria outro Consolador, Ele mesmo seria o Consolador. Então, basta esse versículo para derrubar esta heresia, que é o unicismo, dizer que Deus é uma só pessoa. Não, Deus é um, mas uma triunidade. É um só Deus que manifesta-se, que revela-se através de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos. Quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, veio o Espírito em forma corpórea de uma pomba e veio uma voz dos altos céus dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo. Isso quer dizer o quê? Nós temos ali três pessoas participando daquele momento tão importante do batismo de Jesus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, o comentarista apenas trata sobre o unicismo. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxias e Sabélio. O unicismo, preste atenção, meus irmãos, não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé.
Nesse momento é importante que o professor da escola dominical tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque você, olhando a declaração de fé, você verá o que o comentarista está dizendo. No capítulo 3, quando fala sobre a Trindade, está assim escrito: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. E aqui é citado Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso texto áureo. Continuando, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Temos aqui vários versículos, meus amados irmãos. Não temos tempo para ler todos. Você, com sua classe, pode fazer isto. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Ou seja, o pensamento unicista contraria a verdade bíblica, expressa em vários versículos que são citados aí nesta tela e na sua revista, meu caro professor. Prosseguindo, vamos à sinopse da segunda parte da lição. O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. Repetindo, o unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. Vamos então ao último tópico da lição. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Repetindo, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, o problema. O que temos como grande problema em relação ao unicismo? Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, um Deus que não se manifesta em três pessoas. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, que não se pode conhecer facilmente, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Alguém pode dizer assim, mas não tem nenhum sentido falar de um Deus e três pessoas. Isso foge à nossa lógica, isso não é cognoscível. Meus amados irmãos, a divindade não está restrita à lógica humana. Quando falamos em um Deus trino, estamos falando de um Deus que se manifesta em três pessoas. Ora, isso pode parecer não compreensível na mente humana, mas é o que a palavra de Deus revela para nós. Nós temos uma trindade revelada desde o Antigo Testamento. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, conhecer a Deus é conhecer o Pai e conhecer o Filho.
não podemos confundir as pessoas ou tratá-las como se fosse uma só pessoa, porque não é isso que a Bíblia nos diz. Prosseguindo, vamos ao segundo subtópico do terceiro tópico, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Ora, meus amados irmãos, nós temos aqui a insistência do nosso comentarista de falar de músicas, porque na realidade um dos grupos unicistas mais conhecidos no Brasil é a Voz da Verdade. E nós temos muitas músicas que nós cantamos até mesmo em nossos cultos, que é deste grupo. Ou seja, será que deveríamos evitar cantar estas músicas em nossos cultos? Há algumas igrejas que proíbem que se cante música deste grupo religioso. Porém, nós precisamos estar atentos à letra da música para ver se realmente nestas letras há uma mensagem unicista. Ora, nós cantamos muitos louvores que vieram até mesmo do catolicismo romano e não fazem nenhuma alusão à adoração de imagens. Nós cantamos em nossas igrejas muitos louvores do grupo Prisma, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, nós temos muitos louvores que não são procedentes de raízes assembleianas. Iremos, pois, deixar de louvar estas músicas? É preciso estar atento ao que a letra diz para não contaminarmos o povo de Deus com doutrinas unicistas, com doutrinas arianistas, como falaremos na próxima lição. É preciso tomar cuidado. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Eu trouxe para você este versículo, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu chamo a atenção do caro professor para um outro texto que não está na revista, mas eu vou ler para você Filipenses capítulo 1, versículo 16 a 18. Veja que o apóstolo Paulo diz para nós neste versículo. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 16 a 18. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, mesmo através de pessoas que não temem a Deus, que às vezes estão envolvidas com heresias, pode nesse meio surgir pessoas fiéis. Eu conheço pessoas que foram testemunhas de Jeová e hoje estão servindo a Deus nas Assembleias de Deus. Portanto, mesmo tendo nascido no meio de uma heresia, hoje professa a fé verdadeira em Deus. Prosseguindo, alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Mais uma vez o comentarista fala de músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Mais uma vez,
tendo em nossas mãos a declaração de fé. Eu vou abrir aqui no capítulo de número 3 e vou ler para você o que está no capítulo 3, no item número 2. Diz assim, a nossa declaração de fé diz assim: negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que são três pessoas distintas. Negamos também o unitarismo, pois a sua doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos capítulo 12, versículo 32. Todavia, para nós há um só Deus. 1 aos Coríntios capítulo 8, versículo 6. Portanto, nossa declaração de fé também contesta as ideias unicistas. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se manifestado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Como dissemos anteriormente, há igrejas que se posicionaram contra o uso de músicas unicistas, o uso de música de grupos que sejam unicistas em suas igrejas. O que nós devemos ponderar é se as músicas são de fato unicistas ou se unicista é apenas o grupo. Portanto, é preciso tomar muito cuidado, irmãos, porque nós tiraremos do nosso meio músicas que têm edificado vidas sem mensagem unicista, apesar de ter se originado no meio deste grupo. E isso nós reconhecemos, isso nós consideramos, mas é preciso estar atento às letras, porque até mesmo letra de louvores das Assembleias de Deus tem sofrido críticas por causa do seu conteúdo. Portanto, precisamos ser cautelosos concernente a esse assunto. Tome cuidado ao falar sobre isso em sua classe, meu caro professor. Sinopse da última parte da lição: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Repetindo, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Vamos então à nossa conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Veja que nós falamos durante esta aula sobre o credo de Atanásio. Aqui o nosso comentarista diz assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Na realidade, no credo está a fé universal. E a palavra católica significa universal. Então aqui o nosso comentarista ele colocou a palavra cristã no lugar da palavra universal, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Olha o que diz o nosso comentarista. O problema é que os unitaristas separam a substância, ou seja, consideram apenas o Pai como Deus, e os unicistas confundem as pessoas, ou seja, consideram uma só pessoa que ora se manifesta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Amém! Terminamos essa aula convidando você para a próxima aula. Não perca a 5ª lição do primeiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre
Jesus é Deus. E eu conto com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui nos despedimos, agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula. São poucos os alunos e professores que vão até o final desta aula. E eu agradeço a você por estar comigo até este momento aqui, aprendendo a poderosa palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilhe com outros professores e alunos e assim ore por nós para que nós continuemos fazendo esse trabalho que é de suma importância para vocês, caros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, receba o nosso abraço em nome de Jesus e até a próxima semana. Amém e amém.